Bem, a respeito do processo de expansão da fronteira agrícola no Brasil, a soja é o principal produto responsável por essa movimentação na fronteira agrícola. Tá? Então, assim, essa ocupação de novos territórios tem na soja o principal elemento, o principal produto, tá, para esse processo de ocupação. Então vamos lá. Nos anos 50, a soja que era produzida aqui, ó, nas terras do sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, ela começa um movimento migratório para as terras dos cerrados do centro-oeste. Tem isso por volta dos anos 70. Então, vários migrantes do sul do Brasil foram ocupar novas áreas na região do centro-oeste brasileiro, inclusive também partindo para cá, ó, para terras na região sudeste. Isso também por volta dos anos 70. Né? Bem, por volta dos anos 90, esses agricultores que tinham arrendado terra, né, na região centro-oeste começaram um movimento de ocupação de terras no nordeste do Brasil, bem como também no estado de Tocantins. Especificamente no nordeste se destacam o oeste da Bahia, aqui, o sul do Piauí e o sul do Maranhão. Então essa região ela ficou conhecida, essa região que eu estou marcando aqui, ó, que foi ocupada nos anos 90, ela ficou conhecida como Mato Piba, é conhecida como Mato Piba. E mesmo atualmente, esse movimento, né, continua. Por quê? Porque mais recentemente, tá, novos espaços passam a fazer parte desse processo de expansão da fronteira agrícola, como o norte, leste do estado do Maranhão, e agora nós temos também um movimento vindo para a parte norte do estado do Piauí. Então, o movimento de expansão da fronteira agrícola no Brasil, ele surge no Rio Grande do Sul, nos anos 50, nos anos 70 ocupa a região centro-oeste, depois para a região sudeste, e mais recentemente passam a ocupar terras na região nordeste, sobretudo no Mato Piba. Bem, aqui os cerrados, como foi dito, foi o bioma mais ocupado nesse processo de expansão da fronteira agrícola para a produção de soja principalmente, assim como, por exemplo, exploração mineral. Então aqui eu tenho um mapa, né, do cerrado no Brasil. Tá? Toda essa parte aqui, ó, verdinha, amarelinha, são áreas de cerrado. Então todo esse trecho aqui é destacado. Tá? Então você tem várias fisionomias de cerrado. Cerradão, né, é um cerrado mais arbóreo. Um cerrado campo limpo, né, que são formados principalmente por graminhas, por vegetação mais herbácea. Um cerrado campo sujo, tá? Ou um cerrado street sensor, né? Que tem mais concentração de plantas arbustivas. Então, assim, essa área de cerrado, ela ocupa mais de 2 milhões de hectares no Brasil, ou seja, isso dá 23% do território brasileiro. Vai ocupar partes, por exemplo, dos estados da Bahia, do Ceará, do Maranhão, do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, do Piauí, de São Paulo, de Rondônia. Tá? Então, assim, no caso especificamente do Ceará, tem pequenas manchas de cerrado. É muito pouco no Ceará. Tá? Assim como também ela ocupa trechos, né, dos estados de Goiás, ou quase a imensidão do estado de Goiás, Tocantins, o Distrito Federal. Tá? Outros estados também que você encontra cerrado: Amapá, Amazonas, Pará e Roraima, no norte do Brasil, e um pequeno trecho, pequena ilha no Paraná. Então, no Piauí, tá, os cerrados vão ocupar mais de 11 milhões de hectares de terras. Né? Então, são muitas hectares, né, para uma ocupação. E especificamente no Piauí, as terras do sul do estado foram as primeiras terras a serem ocupadas nesse processo de movimentação da fronteira agrícola. Os cerrados, né, que é o bioma que é muito ocupado por empresas de agronegócio, né, é exatamente a região onde nós encontramos o Mato Piba. Né? Então, Mato Piba, lembrando, é um acrônimo, né, do nome dos estados do Maranhão, do Tocantins, Piauí e Bahia, por isso Mato Piba. Então, o Mato Piba ele foi criado por meio de uma portaria governamental, essa portaria 244 de 2015 do Ministério da Agricultura,
É uma área que vive mais de quase 6 milhões de pessoas, né? Isso dá em torno de 3,1% da população no Brasil. Só de população que vive no espaço rural são cerca de 2 milhões de pessoas. Então você tem uma taxa de urbanização aí, ou seja, de concentração de cidades, de quase 65% do território. A densidade demográfica, que é a quantidade da população dividida pela área, tá, do território, dá algo em torno de 13,4 habitantes, né, por quilômetro quadrado. É moderado. Então ocupa em torno de 73 milhões de hectares. Tá? Isso dá em torno de 8,6% do território brasileiro. E em termos de cerrado, algo em torno de 66 milhões de hectares de cerrado. Tá? Então se destaca, principalmente aqui no Mato Piba, o bioma cerrado, que é toda essa área verdinha clara. Tá? Nós temos também bioma amazônico, que é essa mancha do verde mais escuro, mais intenso, principalmente a fronteira dos estados de Tocantins com o Pará, do Maranhão com o estado do Pará também, tá? E alguns trechos de Caatinga, né? Então nós temos Caatinga aqui, ó, entre o Maranhão e o Piauí, tá? No estado do Piauí, bem como também enclave de Caatinga aqui no sul do Piauí e oeste da Bahia com o estado do Tocantins, né? Ou seja, são áreas de caatinga que fazem transição com o bioma cerrado, mas o grande percentual é de cerrado, com mais de 90% ocupando a área do Mato Piba. Então, assim, inclusive aqui eu tenho uma vegetação, né? Uma plantação de soja, tá? Soja é um tipo de cultivar que é muito explorado na indústria para a produção de ração, produção de óleo, de manteigas, de óleos, né, cosméticos. Então é muito utilizado na indústria. Então, essa expansão da fronteira agrícola nos cerrados do Mato Piba é uma expansão que gera custos ambientais e sociais. Ou seja, essa expansão não deixa de provocar impactos. Tá? Quais seriam os impactos ambientais? Desmatamento, queimadas, contaminação do solo por agrotóxicos, porque a produção agrícola em larga escala consome muito agrotóxicos, né? Então isso associado causa dano de degradação de solo, né? Com processos erosivos, com perda de solo, bem como impactos também sociais. Por quê? Porque boa parte ou a grande maioria da população que vive na área do Mato Piba, tá? Eles não têm a posse da terra, então é uma região que tem muitos conflitos pela posse da terra, pela posse e uso da terra. Muitas questões de grilagem de terras. Tá? Então os conflitos no campo são muito intensos aí. Tá? Então é um dos impactos sociais. Essa expansão também ela é condicionada por restrições ambientais, ou seja, os solos não são solos propícios para ocupação, mas eles fazem a correção do solo, né, com adubação, e aí insere outras técnicas, né, de melhoramento do solo para aumentar a produtividade do solo. Então, também um outro problema é o clima mais seco e árido nessa região de cerrado, né? Mas nem por isso impede, por exemplo, em totalidade a ocupação. Por quê? Porque eles utilizam da irrigação, tá? Eles utilizam, por exemplo, da especialidade técnica para uma maior produtividade da terra. Então, a tecnologia, a ciência e a informação são três elementos que são utilizados para superar essas restrições ambientais, principalmente. Daí, essa expansão da fronteira agrícola ela tem se intensificado e está se consolidando recentemente. Bem, para a gente fechar, aqui tem um exemplo desses impactos ambientais e sociais também. Aqui eu tenho um mapa do município de Uruçuí, no Piauí. Tá? Então, aqui é a delimitação dos limites políticos do município de Uruçuí em 1985. Tá? E do outro lado, a mesma coisa. A delimitação dos limites políticos de Uruçuí, só que em 2015. Então aqui eu tenho dois períodos distintos. O que a gente percebe nessa imagem? Tá? É que o agronegócio, ou seja, a fronteira agrícola, ela se intensifica agora recentemente. Então, antes da chegada, ou seja, antes do movimento de expansão da fronteira agrícola,
o município de Uruçuí ele apresentava um elevado índice de preservação dos recursos naturais, como por exemplo vegetação, nascentes, tá? Solo. Ó, essa é a minha primeira imagem aqui, se vocês perceberem, toda essa área verde, toda verde aqui, né, é uma área, né, de vegetação nativa, em 1995. Então você tem o que? Por exemplo, alguns quadriláteros aqui, ó, na tonalidade rosa, tá? Ó, que é rosinha, esses corpos, aqui são áreas de ocupação de fazendas, né? Algumas fazendas que se instalaram em 1985, mas tá, a maior área era de preservação de floresta nativa de cerrado. Já em 2015, ó, vejam que esses quadriláteros aqui, toda essa faixa ocupada, ó, esses trechos aqui, ó, né, de quadrilátero, tá, que não é mais verde, então você tem uma tonalidade mais rosa, amarela, tá? Todo esse trecho aqui são áreas de fazendas, ou seja, áreas ocupadas para a produção de grãos, principalmente soja. Então perceba que houve uma mudança na paisagem, né? Houve um processo intenso de ocupação, sobretudo de chapadas. Tá? Por quê? Porque o processo de mecanização da terra ocorre no cerrado, nas áreas de chapada. Então, ó, todas as chapadas aqui, ó, você pega uma imagem, né, de Uruçuí em 1995 e compara com 2015, a gente percebe claramente que houve uma intensificação na instalação de empreendimentos produtivos. Então, o que era verde deixou de ser verde, passou a ser cinzento em função da instalação dessas fazendas, dessas empresas. Então, isso causou impactos ambientais com a redução de floresta nativa, aumento do desmatamento, uso de agrotóxicos, né? Impactos diretos, por exemplo, na fauna, na flora, na qualidade dos solos, da água, na expulsão de populações tradicionais, porque nessas áreas de baixões, inclusive nos cerrados, na chapada dos cerrados, muitas populações tradicionais, como camponeses, extrativistas, né? Aí eu vou destacar as quebradeiras de coco, os quilombolas, indígenas foram expulsos e aí foram viver nas cidades, principalmente. E aí não tendo muitas vezes possibilidade, né, de ocupar o mercado de trabalho. Então isso causou graves problemas na vida dessas pessoas que foram expulsas do campo. Então nós temos duas situações: um processo de expansão da fronteira agrícola comandada pelo capital, em que esse processo ele não leva em consideração, tá, a manutenção do patrimônio natural e cultural. Primeiro porque inicia um processo de degradação ambiental, sobretudo desmatamento, e ao mesmo tempo também de expulsão das populações tradicionais que viviam nessas áreas de uso comum, que nós chamamos de fundo de pasto. Então, isso é uma situação enquanto resultado do processo negativo de expansão da fronteira agrícola. Eu digo negativo em função dos seus impactos socioambientais.